Hey, Tribo Ilumina! Seja muito bem-vindo ao nosso IluminaCast. E hoje, no nosso Papo Ilumina, eu venho responder uma pergunta de vocês. E eu adoro quando vocês vêm trazendo os seus questionamentos, porque dessa forma a gente consegue ajudar muito mais mulheres a iluminar o seu protagonismo nessa existência. Então vamos lá! Carol, eu sinto uma certa resistência de ficar me questionando questões tipo de quando eu comecei a sentir algo. Acho que é mais ou menos isso que ela estava querendo saber. Sim, porque você não se coloca disposta. É bem isso, assim. O que a Carol tá querendo perguntar? Ela falou que ela sente uma resistência de ficar o tempo inteiro questionando quando foi que eu comecei a sentir rejeição, por exemplo. Quando foi que eu comecei a sentir tristeza na minha vida. Eu sempre recomendo, e esse é um processo que eu ensino muito para as minhas alunas, que não basta você trabalhar o ponto de exclusão da sua dor, exclusão da rejeição, exclusão do medo. É essencial para que a cura aconteça que você entenda a causa raiz, a crença raiz, a situação que desencadeou aqueles sentimentos, essa raiva, esse ressentimento dentro de você, esse ódio, essa vontade de vingança, esses sentimentos distratores, e em especial também, inclusive, na verdade não em especial, mas inclusive um amor exacerbado, uma carência exacerbada, uma falta de amor interno. Quando as pessoas chegam pra mim e dizem que elas são muito carentes, ou quando ela diz que ela tem muita ansiedade, em qualquer uma das questões, existem algumas perguntas poderosas que podem te auxiliar a encontrar, de fato, qual foi a crença raiz. Então, você começar a ter esses processos e a repetir esses pensamentos e esses sentimentos dentro de você. Então não adianta você chegar e falar assim, tá bom, eu vou te passar agora uma fórmula mágica, uma frase positiva que as pessoas gostam muito de usar, e sim, frases positivas, elas funcionam como um band-aid. Eu já falei isso pra vocês. Não adianta você ficar ali o dia inteiro falando, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ter áudios e mais áudios de frases afirmativas e todos os dias de manhã acordar repetindo elas, se ao longo do seu dia você não se trabalha. E mais, se você não está disponível e disposta a trabalhar a sua questão. As frases positivas, as autossugestões, elas funcionam num lugar muito mais lento. Elas funcionam trazendo para você um band-aid. Então ali tá doendo muito, você tá se sentindo muito horrível, você não tá acreditando em quem você é. Quando você fala essas palavras, você acaba, obviamente, trazendo essa autossugestão de que é permitido, de que é seguro. Só que fazer a autossugestão de forma vazia, sem entender o porquê que você está fazendo, repetir, por exemplo, as frases positivas que a Ana falou para ela, aí agora a Joana vai repetir as mesmas frases. Quem disse que vai funcionar da mesma forma? Porque a Ana, a Maria, a Joana, cada uma de vocês tem as suas próprias questões. Por que quando vocês ou qualquer pessoa, minhas alunas, me questionam assim, Flávia, você pode me passar um passo a passo da transformação? Eu posso te passar quais são as leis da transformação. E a primeira delas é você se colocar disposta e disponível, as duas primeiras, para se transformar. É você ter uma consciência de que tem alguma coisa errada. Agora, o que vai acontecer comigo pode ser muito diferente do processo que vai acontecer com a Renata, com a Joana e com a própria Carol que veio trazer para mim. Porque cada uma de nós estamos em um momento pessoal. E é nesse lugar que eu me coloco como uma guia para mostrar para você que você pode ser protagonista da sua jornada. Que você pode iluminar a sua própria magia dentro do seu coração, a sua sagrada intuição. E é a partir desse lugar de protagonista que você tem que trazer a sua transformação. Porque não adianta, Flávia, eu vivi minha vida como coadjuvante, encontrei você, acho que você é a pessoa que vai salvar a minha vida. Eu não sou salvadora da vida de ninguém. E tô sendo muito honesta com vocês, eu não sou. Sabe por quê? Porque se você não se coloca disposta e disponível, eu não posso fazer nada por você. E mais, sabe, tem um segredo que poucas pessoas te contam, que é só você. E às vezes pode parecer até óbvio, mas as pessoas não te contam porque elas querem que você acredite que ela vai transformar a sua vida.
Só você pode transformar a sua vida. O que eu trago aqui são sugestões, pontos de vista, técnicas comprovadas cientificamente, comprovadas energeticamente, mas se você vai usar ou se você vai acreditar, é com você, não tá comigo. Deu para entender? E isso acontece inclusive nos atendimentos individuais. Nos atendimentos individuais, quando eu tô ali com aquela pessoa, gente, já aconteceu da gente identificar, porque por ser muito intuitiva, eu conseguia naquele lugar intuir qual era a crença raiz da pessoa que eu estava atendendo. E aí eu cheguei para ela e fiz aquela pergunta poderosa, que a Carol disse que sente resistência de fazer. Quando foi a primeira vez que você se sentiu rejeitada? Ela tinha um sentimento de rejeição, ela tinha problema com relacionamento, e foi um atendimento individual. E eu perguntei pra ela, quando foi a primeira vez que você se sentiu rejeitada? E ela falou, pelo meu pai. Aí eu continuei. E o que de pior poderia acontecer se você fosse rejeitada novamente? Eu seria trocada mais uma vez. Meu pai traiu minha mãe quando ela estava grávida de mim e teve um filho fora do casamento. Aí eu, entendi. Ela começou a falar sobre isso pra mim. Aí eu falei, então, o que você sente por esse irmão? Ele convive com você? Eu odeio ele. Entendi. Então fecha os olhos. Ela fechou os olhos e eu comecei a falar com ela, induzir, né? Ela fazia perguntas poderosas. O que de pior poderia acontecer comigo se eu perdoasse o meu pai ou meu irmão? Eu estaria desonrando a minha mãe. Olha só essa história, eu estaria desonrando a minha mãe. Eu entendi. E o que você sente pelos homens? A gente fez um teste energético. Os homens, eu não confio nos homens, os homens não são confiáveis. E quando a gente foi testando, os homens são traidores. Eu preciso sempre desconfiar dos homens. Eu serei sempre enganada pelos homens. Os homens são os meus inimigos. E a gente foi descobrindo crenças e mais crenças, porque ela teve coragem de responder sem preguiça, sem se debater, quando foi a primeira vez que ela se sentiu rejeitada. Essa parece ser uma pergunta boba, mas se ela não funcionasse, eu não estaria aqui falando. Não teriam Sócrates. A ciência dele, na verdade, a filosofia dele foi apenas em perguntas. Ele se tornou quem ele é apenas perguntando para as pessoas, fazendo perguntas poderosas. Então, para você ver que não é uma alucinação as perguntas que eu venho trazendo. Não é porque é uma bobeira. Seria muito mais fácil mesmo se eu chegasse e qualquer outra pessoa chegasse e passasse para você uma aguinha com um negocinho ou um banhozinho para você tomar. Eles são importantes, são ótimos, mas são ferramentas, são auxiliares, assim como a pergunta poderosa é uma ferramenta. É ela que vai transformar a sua vida? Não necessariamente. Às vezes, para você transformar a sua vida, você precisa fazer um outro processo além da pergunta poderosa. Você precisa, de fato, fazer Ho'oponopono todos os dias da sua vida. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Porque você está sem perdão nenhum. E aí, falando sobre essa questão da pergunta poderosa, a gente chegou à necessidade de perdão desse irmão e desse pai, que essa pessoa tinha que perdoar o seu irmão e tinha que perdoar também o seu pai. E eu cheguei para ela e falei, então vamos substituir esses sentimentos todos que a gente descobriu a partir daquela pergunta? Substituir essa raiva, esse ressentimento, esse rancor? Vamos substituir tudo isso por amor incondicional? E ela disse não. Não se colocou disponível, nem disposta. Por isso, mais uma vez eu digo, as perguntas poderosas, como por exemplo, quando foi a primeira vez que algo aconteceu, é uma ferramenta muito potente, que muitas pessoas não estão disponíveis. Como você mesma falou, não sente vontade de fazer, não se sente confortável em fazer, porque ali vai estar muita resposta. E mais, não é uma tarefa da professora do ensino médio que chegou para você e pediu para você responder uma tabuada. É a transformação da sua vida. Então, se você diz que você não fica muito afim de fazer essa pergunta, não se sente muito confortável em fazer essa pergunta, é porque em algum lugar você não quer se curar.
Ou em algum lugar ainda existe algo muito forte dentro de você que não quer fazer com que você brilhe a sua alma solar. E aí já não tá mais comigo. E aí já não tá mais com ninguém, porque você vai buscar 300 mil terapeutas. Cadê a Cris? A Cris é minha aluna. E como a gente tá gravando aqui, né, pra vocês, eu me lembro do nosso primeiro encontro. O primeiro encontro que a gente teve de mentoria. E para perguntas, para abrir para perguntas, né, para as minhas mentoradas, para as minhas alunas. E ela chegou para mim e falou assim: Flávia, eu quero ver se isso vai dar certo. Se seu curso vai dar certo. Porque eu já fiz vários. E isso ficou muito marcante. É muito legal trazer isso para vocês. Né, Cris? Não foi você, que foi outra Cris. A Cris chegou para mim e falou assim: Flávia, eu quero saber se isso vai dar certo, porque eu tenho uma lista de 300 frases positivas. Eu já fiz um monte de curso com um monte de gente, com os melhores de PNL, com os melhores disso, com não sei o que, com você agora. Aí eu cheguei pra ela e falei: o que você vai fazer? Você vai rasgar essa sua lista de 300 frases positivas, vai olhar pra ela e vai ver a frase positiva que você vai fazer, que você vai repetir todos os dias na sua vida. Será que está disponível? Será que está disposta? Ela se colocou disponível e disposta. E no final, ela começou a trazer para mim várias transformações. Você está disponível e disposta a parar de querer ouvir com os ouvidos uma resposta pronta sobre a sua mudança? Porque a resistência para fazer perguntas como foi a primeira vez é minimizar o poder de uma ferramenta. E aí realmente não vai funcionar. Não faça mesmo. Não faça. Quando você vai, eu quero saber alguém que vai abrir cartas para mim. Se você vai lá para testar aquele profissional que está ali naquele momento, trazendo uma ferramenta ancestral, jogando as cartas para você. Se você vai ali para testar ele ou para ver, quero ver se esse negócio vai funcionar mesmo ou não, você não está se colocando disposta à transformação. Se você vai num coach, ele chega para você e diz: olha, não precisa nem longe, não precisa nem ir para um coach, você vai lá no nutricionista. E a nutricionista chega para você e diz: olha, essa daqui é a sua nova alimentação. Na próxima semana, eu preciso que você beba 3 litros de água e que todos os dias de manhã você faça um jejum intermitente até o máximo que você conseguir. Aí você chega para ela e diz: eu não tô afim. A culpa vai ser dela, que vai ser uma profissional ruim? Ou é você que não tá afim mesmo de se transformar? Você está se colocando de fato disposta, disponível? Ou você está minimizando o trabalho de alguém que já fez isso há muito tempo? E mais... Aí, para você que tem problema em fazer esse tipo de pergunta ou algum tipo de ferramenta, e eu já quero trazer isso para vocês agora com muita amorosidade. Entenda que o que eu estou dizendo aqui é com muita amorosidade. Não estou dando expor ninguém. É sempre com amorosidade. Faz uma pergunta, mais uma. Já que você tem problema em fazer pergunta, você vai fazer mais uma. O que me impede de fazer perguntas poderosas? Eu tenho medo de quê? O que eu não quero acessar? Mais ainda, o que eu posso acessar ao fazer essa pergunta que vai me liberar e que eu não quero ficar livre? O que eu ganho quando eu evito fazer perguntas poderosas? Olha, o que eu ganho quando eu evito trabalhar ou descobrir quando foi a primeira vez que eu me senti rejeitada? E, gente, tá tudo bem. Essa minha cliente lá de muito tempo foi uma das primeiras clientes, quando eu ainda atendi individualmente e pessoalmente, eu atendi ela pessoalmente. Foi uma das primeiras clientes lá no início. Quando ela chegou pra mim e falou: não quero perdoar, eu vou falar o quê? Eu sei que no perdão estava a transformação. Eu sei que no perdão que ela ia conseguir achar o namorado que ela tanto queria, que ela ia começar a se abrir pro amor. Mas ela não queria perdoar, porque ela tinha um ganho secundário. O ganho secundário era honrar a mãe dela tinha falecido. Então, eu vou entrar no livre-arbítrio dela? Eu vou chegar pra ela e falar: olha só, você não tá vendo? Eu não posso falar nada disso. É o mesmo que eu também não posso fazer por você, cara. Eu não posso falar pra você: olha só, faz essa pergunta agora. Vai falar agora. Eu não posso falar isso.
Eu não posso, não tenho esse direito, não é meu dever. O meu dever é apenas contribuir com os conhecimentos que eu adquiro ao longo da minha vida, seja na faculdade de Sociologia, seja durante os cursos que eu fiz, seja nos atendimentos que eu tive, seja nas minhas conexões e leituras, nas minhas escrituras, nas canalizações que eu trago, seja nas cartas que eu abro. O meu dever é compartilhar ferramentas para que cada uma de vocês possam usar ao longo da sua vida. Clarear a mente de vocês. Eu sempre falo, o Ilumina e o meu papel é ser guia. Por isso a trilha da alma solar. Eu vou ser só guia. Agora, se você vai querer caminhar, é com você. Sabe por quê? Porque se você me coloca como alguém que tem que transformar a sua vida, nesse lugar, você também se coloca como coadjuvante. Aí eu vou ser a pilota da sua vida, eu que vou ser a protagonista da sua vida, só que eu não estou disposta. Porque eu já tenho a minha vida inteira para transformar. Eu já tenho tanta coisa para fazer na minha própria existência, que o que eu faço, que faz parte da minha missão existencial, é compartilhar e contribuir para iluminar a consciência de vocês que estão me ouvindo, que me assistem, a tomar as rédeas da própria vida e a escolher qual ferramenta que eu quero usar hoje. Hoje eu vou usar a ferramenta dessa pergunta poderosa que eu sei que pode transformar a minha vida. Mas se eu não acredito nela, não faz sentido. Aí não faz mesmo. E aí busca outra forma. Inclusive a hipnose. Vou buscar alguém para me hipnotizar, para me curar. Se você não estiver disposta, não acontece. Não acontece. Se você não estiver ali com o coração pronto, e mais, se no amanhã você não continuar íntegra, não vai acontecer. Você vai repetir todo o padrão de novo. E por isso é esse lugar de responder essas perguntas poderosas através do seu coração. Sentar no seu quarto, pegar o seu caderno Ilumina, colocar uma música calma da nossa playlist Ilumina Healing, que te conecta direto com a fonte. Conversar com o seu coração e mesmo com medo e insegura, como em algum outro episódio a gente falou com a Mafê, a gente já falou com várias mulheres que falavam, eu tenho medo, eu me sinto insegura. É diferente de dizer eu não tô com saco, eu tenho resistência, do que dizer eu tenho medo. Vocês compreendem que o medo não é ruim. O medo é um sentimento que todo mundo tem, ele é um sentimento primário que a gente tem quando a gente está diante de algo novo. O problema é se ele é exagerado, aí paralisa. Ou se você não tem medo nenhum, aí você às vezes é muito entrona na vida das outras pessoas, você se arrisca, você pode morrer, enfim. Então é isso que eu trago para vocês. Sentir medo é comum. Eu sinto medo. Vocês acham que eu não sinto medo quando eu falei, não, eu vou fazer um piloto de podcast, onde eu vou fazer uma pergunta na hora e vou responder? Vocês acham? Porque eu não sei o que vocês podem me perguntar aqui. Eu não sei se em algum lugar eu vou ter informação para isso, mas quando eu sento aqui, antes de começar, sabe o que eu faço? Eu peço para todos os mestres, para Jesus, para me guiarem, para ser instrumento de transformação e não ser a transformação. Para que da minha boca saia o que está. E para que tudo que está na minha mente, que eu aprendi tecnicamente, e todas as vezes a Carol que trabalha comigo sabe, eu vou lá e pergunto, e aí, foi legal? Foi bom? Porque sim, eu sinto medo também. Mas olha como é diferente, eu sinto medo de eu tenho resistência, eu não gosto. Eu acho que não preciso fazer esse tipo de pergunta. Olha a diferença. Vocês conseguem compreender? Quando você repete que eu resisto, não é pra mim, aí você já tá tirando a sua disponibilidade. Você já tá tirando, inclusive, você, além de não se colocar mais disponível, você não tá disposta nem um pouco. Porque você tá feliz vivendo essa mesma vida. Quantas pessoas, e de fato, gente, tem gente que adora a vida infeliz. Se alimenta da vida infeliz. Porque continua ali reclamando, tá viciada em reclamar, viciada em dizer, pobre de mim, coitada de mim. Nossa, minha vida é muito triste, eu sou uma injustiçada. E não quer trabalhar. E que foi o que aconteceu com essa pessoa em específico? E ela continuou sendo atendida por mim.
E a gente faz abertura de chakra sexual, mas não vai. Vai encontrar, mas vai encontrar alguém que vai de novo trair. Porque enquanto você não trabalha uma questão mais profunda, você vai continuar repetindo o padrão. O padrão ele só para de ser repetido quando você aprende, entende que tudo na nossa vida, tudo, as coisas boas e as coisas ruins, as pedras que surgem no meio do nosso caminho, as pessoas carnes de pescoço que aparecem no meio do nosso caminho, os desafios, tudo isso que acontece é pra gente aprender. São ferramentas de aprendizado. Lembra do que eu disse? Às vezes aquela pessoa que você acha que é o seu maior inimigo, ele é um grande mestre que foi enviado para te ensinar. Para te ensinar que você deve se amar mais, que você precisa trabalhar o perdão. E que é nessa virtude que você precisa focar. Só que algumas pessoas não querem. Simplesmente não querem, não estão afim. E aí, não sou eu. Não sou eu que vou te colocar contra a parede e dizer: o que eu faço é mostrar que a minha vida ela é leve, é divertida, que às vezes eu choro, fico apreensiva e com medo, mas que como alguém que se coloca como protagonista, que deixa a minha voz, a minha alma solar brilhar quando eu fico muito triste e quando eu faço algumas burradas, porque eu faço ainda, às vezes eu falo de forma intempestiva com outras pessoas. Durante muito tempo, e olha só, eu trabalho nisso há muitos anos, mas nas últimas eleições, por exemplo, gente, eu queria brigar com todo mundo, eu contei isso pra vocês já algumas vezes. E eu briguei com algumas pessoas. Mas o que eu faço? Eu vou ficar ali me chicoteando? Não. Eu me acolho, eu acolho minha sombra. E eu faço com que esse meu defeito seja grandioso. E eu digo, tá tudo bem. Tá tudo bem você ter sido assim. E aí eu me acolho e digo, o que você pode fazer amanhã para não repetir isso? É ressignificar sempre. O caos é uma oportunidade de aprendizado. E perguntas poderosas são uma das principais ferramentas para a transformação. Só que não adianta ter resistência. E se você resiste e se pergunta, o que de pior poderia acontecer se eu deixasse de resistir? Qual é a resposta que eu teria ao fazer essa pergunta que iria transformar a minha vida e que eu não quero ouvir? Qual seria a grande mudança da minha vida? Eu tenho medo de quê? O que me assusta quando eu penso em transformar a minha vida? Será que é pela primeira vez você vai se ver livre? Será que pela primeira vez você vai conseguir brilhar? E aí você tem medo de brilhar? Será que você tem medo de desonrar a sua ancestralidade que sempre reclamou da vida? Você pode ser a primeira pessoa da sua família, do seu círculo de amigos, a se curar, a se permitir fazer perguntas poderosas. E é isso. Espero que esse papo tenha sido contribuição para a sua existência, que você receba com todo o carinho e amor essas perguntas. E não esqueça de trabalhar com mais perguntas aquilo tudo que está te impossibilitando de receber essa pergunta, então. Se você não consegue fazer perguntas poderosas, faça mais perguntas para entender por que você não consegue fazer perguntas poderosas. Porque ali está a cura de todos os seus problemas. Se coloca disposta e disponível. E se você tem muito medo, pode continuar aqui. Me dê as mãos que a gente vai seguir. E eu tô aqui o tempo inteiro para te auxiliar. E a gente vai com medo mesmo assim. Encontre a sua tribo de poder. Gratidão, muita luz e até mais. Tchau, um beijo.